Você já sentiu o coração disparar antes de uma reunião importante ou aquele frio na barriga antes de falar em público? Isso é ansiedade, uma emoção comum e até mesmo necessária para a nossa sobrevivência. Mas, quando essa emoção se torna constante, intensa e desproporcional, ela pode se transformar em um transtorno, mudando a nossa forma de viver. Hoje nós vamos falar sobre a ansiedade, o que ela causa no nosso cérebro e quais são as formas de poder manejar. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Daniele, sou psicóloga e por aqui nós conversamos sobre psicologia e saúde mental. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a ansiedade e o que diferencia ela de uma emoção normal para uma emoção patológica. Também vamos entender um pouquinho o que ela causa no nosso cérebro, o que ela causa a longo prazo na nossa vida e também estratégias para podermos lidar melhor com ela. Eu já quero pedir desculpa para vocês logo de cara, porque hoje eu estou um pouquinho gripada, então talvez a minha voz fique um pouco diferente, ou em alguns momentos eu puxe o nariz, mas vamos seguir, vamos para o vídeo de hoje. Bom, e o que é ansiedade? A ansiedade, ela é como um sistema de alerta e é essencial para a nossa sobrevivência, porque ela nos alerta de perigos reais. Um exemplo é quando nós estamos atravessando uma rua e um carro aparece de repente em nossa direção. A ansiedade é o que nos faz reagir rápido e sair da frente daquele carro, conseguir nos proteger daquele perigo. A ansiedade normal, ela é passageira e ela é proporcional ao perigo. Grave isso porque isso é muito importante. Já os transtornos de ansiedade, eles envolvem um medo persistente, uma vigilância constante e prejuízo significativo no dia a dia. No nosso cérebro, o medo e a ansiedade ativam uma reação que chamamos de luta ou fuga e é mediado pelo sistema nervoso simpático. Os sintomas imediatos que normalmente aparecem são palpitação, suor excessivo, falta de ar, tontura. Então, funciona assim: nós percebemos um estímulo como ameaçador a partir dos sistemas sensoriais que enviam uma mensagem ao nosso cérebro. A amígdala atua como uma central de avaliação do perigo e ela não atua sozinha. Ela recebe informações do córtex pré-frontal e do hipocampo que ajudam ela a avaliar a situação. Se a interpretação é de ameaça, o cérebro ativa sistemas que provocam os sintomas físicos e emocionais da ansiedade. Nesse momento, nós ficamos um pouquinho mais rápido e mais forte por um curto período de tempo, apenas para conseguir fugir daquela ameaça ou lutar com ela. É importante lembrar que a experiência prévia dessa pessoa influencia muito nessa interpretação. Por isso, estímulos ambíguos podem ser vistos como perigosos dependendo da história de vida de cada pessoa. Nem todo mundo reage da mesma forma à ansiedade. Isso acontece porque existem alguns pontos de vulnerabilidade. Alguns deles são ter familiares ansiosos ou com outros transtornos mentais, crescer em um ambiente instável, ter cuidadores que também eram ansiosos, ter características de personalidade como perfeccionismo, dificuldade em lidar com incertezas, sensibilidade emocional ou medo intenso em falhar. Essas vulnerabilidades por si só não causam um transtorno de ansiedade, mas quando combinadas com situações estressantes aumentam muito o risco. A ansiedade a longo prazo ela pode causar alguns impactos, porque a ativação constante do sistema de alerta desgasta o nosso corpo. As consequências físicas são problemas gastrointestinais, insônia, fadiga, dores musculares. Já as consequências cognitivas podem ser memória prejudicada, dificuldade de concentração. E as emocionais podem ser irritabilidade, esgotamento emocional. Podemos dividir a ansiedade em três partes principais: a cognitiva, física e comportamental. A parte cognitiva se refere aos pensamentos que nós temos, como vou me atrasar, meu chefe está incomodado comigo, vou ser demitida. Um ponto muito comum em pessoas ansiosas é um erro cognitivo que nós chamamos de catastrofização. Ou seja, frequentemente essa pessoa idealiza um desfecho como sendo muito ruim, uma catástrofe. A parte física são as sensações do nosso corpo.
coração acelerado, suor excessivo, tremores, dor de cabeça. E a comportamental são as ações ligadas à ansiedade. Quais as estratégias que nós utilizamos para lidar com a nossa ansiedade? Um exemplo é evitar situações que vão nos causar desconforto, uma ansiedade. Por exemplo, evitar estar em público, evitar falar em público, ou também ficar em alerta constante, sempre estar procurando por ameaças no ambiente, para que não seja pego desprevenido. Quando esses três componentes se juntam em excesso, a ansiedade deixa de ser protetora e se torna algo que atrapalha a vida cotidiana. Ou seja, essa ansiedade se tornou patológica e está causando prejuízos. Nós poderíamos citar diversos prejuízos causados pela ansiedade patológica, mas alguns exemplos seriam faltar uma entrevista de emprego por tamanha ansiedade, não conseguir falar em público e assim também não conseguir demonstrar o tamanho do potencial que essa pessoa tem, evitar locais públicos, conversas com outras pessoas, entre outros exemplos. Agora nós vamos falar em algumas estratégias de manejo dessa ansiedade. A primeira é a respiração consciente, também tem a respiração diafragmática, que é respirar pela barriga. Os exercícios de respiração auxiliam a reduzir a ativação do corpo. Outra estratégia é o mindfulness, que basicamente é atenção plena, estar conectada com o momento presente, com aquilo que você está fazendo. Inclusive, esse é um bom tema para um próximo vídeo, porque existem muitos conceitos no senso comum mesmo, distorcidos sobre o mindfulness. Mindfulness não é meditação, não é respiração. Mindfulness é muito mais do que isso. Meditação, respiração podem estar em um momento de mindfulness, mas mindfulness não é isso, ok? Depois a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. A terceira estratégia é a reestruturação cognitiva. É algo que é feito dentro da terapia cognitiva comportamental. Basicamente, se refere a identificar e a modificar os pensamentos disfuncionais que nós temos. Também é possível fazer exposição gradual, onde nós iremos enfrentar as situações temidas pouco a pouco, a fim de reduzir a evitação. Recapitulando, a ansiedade é uma emoção natural e necessária, mas pode se tornar patológica quando ela é exagerada e persistente. Ela afeta corpo, mente e comportamento. Algumas pessoas podem ser mais vulneráveis à ansiedade, mas existem estratégias e tratamentos eficazes para lidar com a ansiedade. Entender como o nosso cérebro funciona e como as nossas experiências influenciam a ansiedade é um passo importante para aprender a lidar com ela. Se você tem enfrentado sintomas de ansiedade ou prejuízos que ela causa, saiba que isso não é uma fraqueza, é algo real e que influencia o nosso cérebro e o nosso corpo. Buscar ajuda é um ato de coragem e pode transformar a sua relação com a ansiedade. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui no canal. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Na descrição eu deixei a indicação de um livro muito bacana e eu também coloquei as referências que eu utilizei para construir o roteiro desse vídeo. Me deixe saber se esse vídeo fez sentido para você aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo.